Oi, gente, bom dia. Tô passando aqui nessa horinha só para dividir uma palavra com você, né? Faz tempo que eu não gravo um videozinho. Tá lá em 2 Coríntios 5, no 14 e 15, que diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E Evangelho, amor de Cristo, é a gente não viver mais para a gente mesmo. A gente não viver assim para aquela coisa, eu acho isso, né? Eu não acho. Quando alguém pergunta para mim alguma coisa, né? Às vezes a pessoa coloca uma questão para mim e fala assim: o que a senhora acha disso? Se eu não tiver uma resposta pautada na palavra de Deus, eu digo assim: eu vou orar. Porque quando eu tenho uma resposta, eu vou responder assim: a Bíblia diz assim. Por quê? Porque não importa mais o que eu penso, porque eu não vivo mais para mim mesmo. Eu vivo, né? Eu vivo para a glória de Deus. A gente tem que começar a enfiar na nossa mente, no nosso coração, que a gente tem que viver para a glória de Deus. Paulo fala assim: o amor de Cristo nos constrange. Sabe aquele amor constrangedor? Aquele amor que você olha para Jesus e fala assim: Jesus, eu não mereço, né? Graça, o amor de Jesus. E eu quero falar um pouquinho desse amor só para eu dividir algo com você que Deus tem colocado no meu coração. É a respeito de igreja. Igreja que é o corpo de Cristo, igreja que Cristo é a cabeça, né? E os membros são o corpo. Igreja não é a sua igreja, não é a placa da sua igreja. Igreja é o povo que foi constrangido por amor de Jesus e decidiu viver o amor de Jesus na terra. Igreja é você que ama seu irmão, igreja é você que ama Jesus, que a tua vida é pautada na palavra dele, né? E então assim, a gente tem visto assim, pessoal, porque a minha igreja, mas você frequenta aquela igreja, não acredito que você está naquela igreja. Então quando alguém pergunta para mim a respeito de qualquer igreja, e aquela igreja, né? Eu sei que agora está na moda, assim, as pessoas saírem falando, por quê? Porque como Jesus falou, os escândalos estão surgindo, né? E aí as pessoas aproveitam o escândalo para começar a falar de igreja. Então, quando alguém fala para mim assim: o que você acha dessa igreja? Eu falo: o que eu tenho que achar de uma igreja? Igreja, a noiva de Cristo. Qualquer coisa que eu falar contra qualquer igreja, eu vou estar tocando na noiva. Agora você imagina um noivo apaixonado, porque é isso que Jesus é, um noivo apaixonado. Ele aguardando a igreja linda, a igreja pura, sem mácula, né? Imagine um noivo no altar no dia do casamento, esperando a noiva chegar, e a noiva chega lá arrebentada, suja, machucada, porque alguém que não pensava assim me feriu, alguém me machucou, Quando nós falamos de qualquer igreja, nós estamos tocando na noiva. Ninguém tem autorização para tocar na noiva. É tempo da gente ser constrangido mesmo pelo amor de Cristo e respeitar, né? E respeitar as outras pessoas. Tem gente que não pensa igual a gente, né? Que não vive numa igreja igual a que você vive, igual a que eu vivo, que pensa diferente. Mas Jesus Cristo aqui diz assim, ele morreu por todos. Jesus não morreu pela placa da sua igreja. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por mim, por causa dos meus pecados. Jesus morreu por você, por causa dos seus pecados. Então, respeite a igreja do outro, respeite a placa do outro. Não fique usando rede social, sabe?
para ficar mandando indireta do que eu penso, do que eu acho. Já está o tempo da gente viver uma maturidade que, se tiver algo assim muito incomodando a gente mesmo, que você fala, não, eu tenho que falar, e se eu não falar eu vou ter um treco, pega o telefone, liga para a pessoa e fala. Fala, me explica aí como é que é esse negócio que eu não estou entendendo. É tempo da gente começar a viver a maturidade. Gente, esse negócio de picuinha nas mídias aí, e setinha para lá, isso para cá, não leva a nada. Cristo morreu, teve uma morte, teve um sofrimento, teve dor, teve sacrifício, teve sangue derramado, para que a gente pudesse chamar o outro de irmão. Não frequenta a minha igreja, não está na minha igreja, mas é meu irmão, né? Eu lembro assim de um pastor que eu respeito muito, foi meu professor de teologia, e um dia eu estava numa aula e a gente falando a respeito de quem guarda o sábado, quem não guarda, né? E na minha mente estava assim, não, se não está no evangelho, né, daquilo que eu aprendi, então não é de Deus. Aí eu falei para ele assim, explica para mim, esse povo que guarda o sábado aí, a senhora acha que isso aí é certo, que não é? Ele disse para mim assim, se eles guardam o sábado, para quem eles guardam? Eu falei, eles guardam para Deus. Ele falou, se eles guardam para Deus, nós não temos nada a ver com isso. Gente, eu sei que foi uma resposta que na hora veio assim, né, me impactou. Mas eu falei, gente, é isso mesmo. Sabe o que teu irmão está fazendo? Teu irmão está lá jogando a rede dele, tentando ganhar uma alminha que seja para Jesus. Quando for falar, abençoe. As nossas palavras abençoam. Você pode abençoar. O que você acha daquele ministério lá que está se reunindo em tal lugar, fazendo isso, fazendo aquilo? Estão pregando o evangelho de Cristo, está retirando as almas, está colocando a mão na porta do inferno para impedir que as almas sejam lançadas no fogo eterno? Admiro, oro, intercedo, amo e amar de verdade. Amar mesmo, essa coisa, sabe? O amor de Cristo tem que nos constranger. Tem que nos constranger. O que é constrangimento? Você já passou uma vergonha? Já passou, né, uma situação que você morreu de vergonha? Então, o amor de Cristo faz a gente morrer de vergonha de quem a gente é. Porque Cristo, tudo que ele fez por todos. Cristo não viveu para ele, Cristo viveu para o Pai. Ele veio para um propósito e ele morreu por esse propósito. E por causa disso ele foi até a cruz, morreu, ressuscitou, né? E Paulo, ele termina esse trecho aqui, você pode leia o capítulo 5 de 2 Coríntios para você ver. Aqui no versículo 17, ele fala assim, se alguém está em Cristo, né? Paulo não fala assim, se alguém está na Assembleia, se alguém está na Batista, se alguém está nessa igreja, não, se alguém está em Cristo. Você está em Cristo? Está em paz. Quem está em Cristo está em paz. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas, as picuinhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Se você tem alguma mágoa, algum ressentimento, alguma coisa contra alguém, ore por essa pessoa, clame por ela, deixa o amor de Jesus te constranger. Jesus, o Senhor foi moído na cruz por causa dessa pessoa, então eu não tenho direito nenhum de tocar na vida dela. A minha língua, a minha boca é para abençoar a vida dela. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Um sentimento de amor que fez ele abandonar a glória, vir até a cruz, morrer e ressuscitar. E ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo. Se você ainda está vivendo para você mesmo, que você acha, que você pensa, se você está vivendo para a tua denominação, se você está vivendo, né, pela tua regra de pensamento, se você ainda está vivendo assim, você saiba que você ainda não ressuscitou em Cristo. Né? Para que os que vivam, não vivam mais para si,
mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Viva para Jesus, viva para Jesus, ame a Jesus do jeito que Ele ama você. Amém? Bom dia, Deus te abençoe, na graça e na paz dEle.